Minhas irmãs, meus irmãos, que o Senhor Jesus nos abençoe. A partir da questão 990 do Livro dos Espíritos, o codificador conversa com a espiritualidade acerca do arrependimento. E os Espíritos nos orientam, dizendo que o arrependimento acontece quase sempre no mundo espiritual, quando estamos libertos do corpo físico, muito embora ele possa eventualmente ocorrer também quando estamos encarnados, quando aprendemos a discernir entre o bem e o mal. Questiona Allan Kardec a respeito da condição, uma vez arrependido o espírito, lá no mundo dos espíritos, questiona a respeito de qual é a consequência do arrependimento no mundo dos espíritos. O espírito pede uma nova encarnação para reparar aquilo que foi feito de errado. Ou seja, novas oportunidades são traçadas para a nossa correção. Mas voltando à questão de que aqui, enquanto encarnados, é possível, ao conhecermos a lei de Deus, diferenciando o mal do bem, nós podemos modificar os nossos comportamentos. E no dia a dia, nós todos estamos incluídos naquela condição, naquela situação em que a gente fala já: eu não devia ter feito isso, eu não devia ter falado aquilo, eu deveria ter agido de uma outra forma, eu deveria ter pensado melhor. Já é um sinal de que a nossa consciência, que é onde está escrita a lei de Deus, está dizendo para nós que nós erramos. Mas mais do que errar, é tomar uma nova posição a respeito, ou seja, seguir a orientação do Evangelho do Senhor Jesus e seguir sem pecar mais. A vida é repleta de oportunidades. A cada minuto que se apresenta à nossa frente, nós temos a possibilidade de mudarmos o rumo de nossa história. É sobre o arrependimento que nós gostaríamos de conversar um pouquinho hoje. Mas nós gostaríamos de conversar não sobre esses arrependimentos pequenininhos do dia a dia, desses que nós repetimos com frequência, mas sim os arrependimentos que impactam profundamente na vida do espírito, ou seja, o arrependimento de uma vida inteira, daquilo que haveria de ter sido vivido e que não foi. O ano passado, uma enfermeira australiana chamada Bronnie Ware resolveu fazer uma pesquisa. Bronnie Ware trabalhou muitos anos numa UTI com cuidados paliativos. Uma UTI onde as pessoas chegavam em função de doenças terminais, estavam para desencarnar. E em média, aqueles doentes que trabalhavam que passavam sob os cuidados de Bronnie Ware viviam 3 meses, em média. E gente de todo tipo, de todos os níveis sociais, de todos os níveis culturais, de todas as raças, de todos os credos religiosos e políticos, crianças, jovens, homens adultos, maduros, homens e mulheres, gente de todo tipo. E um dia Bronnie Ware resolveu questioná-los, fazer uma pesquisa. Qual é o seu maior arrependimento agora que você está para morrer? Aquelas pessoas que tinham evidentemente condições de responder, aquelas pessoas que tinham consciência da situação em que estavam vivendo e que sabiam que iam desencarnar, para ela morrer e para eles também. E com isso, ela elencou alguns arrependimentos, 5 arrependimentos. Escreveu um livro, os 5 arrependimentos, os 5 maiores arrependimentos daqueles que estão para morrer. Tradução livre para o português, porque não tem ainda edição em português o livro. Mas existe farto material na internet a respeito. É sobre esses arrependimentos que nós gostaríamos de conversar, porque são arrependimentos de pessoas que estão retornando ao mundo dos espíritos e observando a vida que já passou,
E como são seres humanos, os nossos irmãos australianos, podemos evidentemente comparar com as nossas vidas e tirar proveito da experiência alheia para implantarmos em nossa própria vida, como novas possibilidades de renovação. E Bronieware chegou a uma conclusão muito interessante, diz que à medida em que nós vamos nos aproximando do momento de retornarmos ao mundo dos espíritos, vai ampliando em nós o entendimento de espiritualidade. E nós vamos deixando de raciocinar em termos de dia a dia aqui na Terra. E com isso a gente vai entendendo melhor os porquês e os paraquês da vida. De forma que as pessoas começam a falar de assuntos transcendentes, de valores do espírito, arrependimentos de uma vida inteira. Antes de adentrarmos e de analisarmos os 5 arrependimentos, é preciso entendermos o que é a nossa vida. Que vida estamos vivendo? Ou que vida deveríamos viver? Apelemos então para o Evangelho do Senhor Jesus e para o Consolador prometido. No diálogo com Nicodemos, que todos nós conhecemos, quando o Senhor conversa acerca da necessidade do Espírito encarnar para atingir o reino dos céus e reencarnar, há uma frase que nós podemos analisar nesse instante. Nicodemos, o Espírito sopra a vida onde Ele quer. Ninguém sabe de onde ele vem nem para onde ele vai. O que o Senhor quer dizer? Primeiro, que o Espírito é imortal, porque ninguém sabe de onde ele vem de algum lugar. E se ele vem soprar a vida num corpo físico e volta, e ninguém sabia a época para onde, significa que ele sobrevive à morte do corpo físico. O Senhor está apresentando a imortalidade do Espírito para todos nós, e mais. Está apresentando a consciência do Espírito no instante de encarnar. Ele sopra a vida onde ele quer. Então ele quer. Se ele quer, ele sabe os motivos, as suas necessidades e os seus objetivos. Como nós outros aqui, em qualquer uma de nossas intenções, a gente sempre o faz baseado nisso, em necessidades, objetivos e motivos. Então o Espírito sopra a vida onde ele quer. Ora, se o Espírito sopra a vida onde ele quer, ele está escolhendo onde vai nascer. Então, se ele está escolhendo onde ele vai soprar a vida, ele sabe onde é que está sendo gerado o corpo que lhe vai sustentar o Espírito. Então ele já conhece papai e mamãe, já sabe onde papai e mamãe moram, que jeito é papai e mamãe, em todos os aspectos, moral, espiritual, material, cultural, social, financeiramente falando. Já sabe o Espírito quantos irmãos estão lá esperando por ele, no que papai trabalha, qual é a religião que eles têm. Então o Espírito sabe. É o que podemos deduzir da palavra do Senhor Jesus, quando ele diz que o Espírito sopra a vida onde ele quer. Mas a pergunta que nós podemos fazer é: será que o Espírito, ao escolher reencarnar ali, ele pode chegar lá simplesmente, entre aspas, e plugar o perispírito dele naquele óvulo fecundado, sem falar nada com ninguém? Não, em linhas gerais não pode. Em sã consciência não pode. Ele não pode tomar uma decisão unilateral sem consultar os envolvidos. Então o Espírito, antes de encarnar, precisa perguntar para o papai e para a mamãe se ele pode nascer ali, se eles deixam ele nascer ali, se eles o aceitam. Senão não haveria respeito ao livre-arbítrio da mamãe e do papai. Eles não teriam possibilidades mínimas de negociar isso. É o que nós depreendemos do Evangelho do Senhor Jesus. Então o Espírito sabe onde vai reencarnar, quando vai reencarnar e com quem. E isso fica muito mais claro quando nós analisamos no Livro dos Espíritos as informações que a espiritualidade nos dá através da orientação superior, a partir da questão 258. E aí Allan Kardec questiona se nós, enquanto espíritos, antes de encarnar, se sabemos o tipo de vida que vamos ter aqui na Terra. E os espíritos dizem que sim,
porque nós mesmos fazemos o nosso próprio planejamento e nisso consiste o nosso livre-arbítrio. Então a vida que nós temos aqui na Terra foi planejada com a nossa participação. No decorrer das questões, Allan Kardec vai aprendendo com os espíritos, retransmitindo para todos nós, que o espírito, quando vai reencarnar, observa a sua situação espiritual, o seu passado, a sua condição, em relação à sua finalidade, que é a perfeição. E com isso ele estabelece os processos de provas e expiações para que ele possa crescer espiritualmente aqui na Terra. Então o objetivo primeiro da reencarnação é levar o espírito à perfeição. Questão 132 do Livro dos Espíritos. Dar ao espírito a possibilidade de se desenvolver, e é ele que vai traçar suas provas e expiações a ponto de, segundo o texto do Livro dos Espíritos, o espírito pedir mais do que tem condição de fazer. E a espiritualidade não permite quase sempre, ou insiste para que nós não façamos esse tipo de insistência. Não peça isso porque você não vai dar conta. Mas claro, se nós insistirmos, será concedido em função do livre-arbítrio. E aí a gente naufraga enquanto programa reencarnatório em função de pedirmos mais do que temos condições. Porque o espírito pensa diferente, e Allan Kardec questiona isso. Não é mais natural alguém pedir provas mais fáceis? E os espíritos respondem a Kardec que não. Como espírito, a gente tem noção clara da necessidade que temos de passar pela vida física. E consequentemente da importância, e por isso a gente quer recuperar o tempo perdido e acaba pedindo coisas que vão trazer dores. As provas e as expiações vão trazer dores. Então, como espírito, a gente não pensa como encarnado. Como encarnado, a gente quer quase sempre, pela lei do menor esforço, deixar a oportunidade do sofrimento para a outra encarnação. E a outra encarnação já está repleta de necessidades. É preciso pensar nisso. Então o espírito planeja a sua existência. E a partir do momento que lhe chega a possibilidade de encarnar, então ele precisa arrumar alguém que lhe dê um corpo físico, porque sem o corpo físico ele não consegue reencarnar. E aí começa a entrar a necessidade das negociações, em função das necessidades de quem está encarnado, mas principalmente dele, espírito que precisa vir ao mundo material. Ele precisa convencer papai e mamãe de que ele vai reencarnar e precisa ser por eles. Como já tivemos oportunidade de ouvir do nosso querido Dr. Aguinaldo Vasconcelos, o espírito não pede para nascer, ele implora. Ele implora. Eu fico imaginando como é que terá sido o meu processo reencarnatório quando eu tive que convencer Dona Maria e seu Miguel a me receber aqui na Terra. Dona Maria, seu Miguel, eu preciso reencarnar. Nem vem. Mas precisa ser por vocês. Ninguém merece. Outra vez não. Nós já te conhecemos do passado. Mas Dona Maria, por favor, eu melhorei muito. Você já me falou isso da outra vez. Eu vou ser espírita. Não estou acreditando. Ou seja, nós precisamos convencer a mamãe e o papai que a gente está melhor. E no fim, acredito eu, que eu devo ter dito para eles o seguinte: eu sei que eu vou dar trabalho para vocês quando eu for pequenininho. Eu prometo devolver tudo isso em cuidados quando vocês estiverem velhinhos, precisando de mim. Eu vou devolver com solicitude, com amparo, com presença, com participação positiva. A promessa não deu muito certo, não. Ainda não deu muito certo, estamos tentando. Mas o processo é esse. Nós temos que convencer mamãe e papai a receber a gente aqui na Terra. E uma vez que eles aceitam, nós já sabemos das condições. Quais são as condições morais, intelectuais, psicológicas de ambos. Em que mundo social eles vivem. No que papai trabalha, repetindo o que dissemos há pouco. E no planejamento reencarnatório, nós vamos saber quem serão os nossos irmãos. E consequentemente os cunhados e as cunhadas.
e vamos tocando o planejamento. Depois de definido a questão família, o Espírito começa a traçar aquilo que lhe é particular, pessoal. Ora, se ele vai ter um corpo, esse corpo precisa ter uma morfologia sexual. Ele vai nascer homem ou vai nascer mulher? Segundo as questões 200, 201 e 202 do Livro dos Espíritos, o Espírito renasce no corpo, na questão social, que lhe for mais propício para dar a ele o progresso que ele está buscando. Então pode reencarnar como homem, se já foi homem, pode reencarnar como mulher, se já foi mulher, mas também pode inverter a polaridade sexual, de acordo com as necessidades evolutivas. Ele escolhe o sexo do corpo. Uma vez escolhido o sexo do corpo, o Espírito precisa determinar quanto tempo esse corpo vai viver na Terra, para dar a ele a possibilidade de execução daquele planejamento. Então define-se, claro, sob os cuidados da espiritualidade, do nosso anjo guardião, aquele que será o nosso anjo guardião, define-se quanto tempo vamos viver aqui na Terra. Bem, para esse planejamento eu tenho necessidade de viver 80 anos. Estabelece-se todo um programa reencarnatório para esses 80 anos, e a gente precisa prestar atenção, não só no nosso planejamento reencarnatório, mas no alheio. Por quê? Porque se eu encurtar a minha vida, e isso está tão fácil, enquanto encarnados, através da viciação, seja ela física ou psicológica, eu posso encurtar a minha encarnação. Imaginemos que eu encurte a minha encarnação em 10 anos. O prejuízo não será só meu, porque os planejamentos reencarnatórios envolvem as pessoas que estão conosco, e elas também têm os seus próprios planejamentos. Significa dizer que se eu me ausentar 10 anos da vida física, eu estou atrapalhando as pessoas que tinham no programa reencarnatório delas conviver comigo mais 10 anos. Então o prejuízo é incalculável se eu encurtar a minha vida. Eu vou estar atrapalhando o programa reencarnatório daqueles que precisavam ter relações comigo. Então é preciso tomar muito cuidado com o tipo de tratamento que nós damos para o nosso corpo físico, para que ele possa viver tudo aquilo que nós, todo o tempo que nós prometemos para nós mesmos viver aqui na Terra. Na sequência o Espírito vai definir questão profissional, qual a linha de estudos, se ele vai frequentar escola e faculdade, o que ele vai estudar, quais são as suas tendências, aptidões, quais são as suas necessidades. Ele vai definindo isso. A princípio ele sabe que ele vai se encaixar na religião dos pais. Quando ele crescer e tiver maturidade, ele poderá optar por uma outra. Emmanuel faz a observação de que a religião dos filhos é a dos pais. Não deixa ele sem religião para escolher quando tiver moço, porque ele não vai escolher. Ele vai se acostumar sem. Então religião é a dos pais. Quando ele crescer, ele pode optar por outro, mas a religião é da família. Palavra de Emmanuel. Ele vai definir uma série de coisas. Se for meio esperto, já vai programar ser corintiano. É nessa hora que ele escolhe, é antes de nascer. Bem, chega um momento que ele precisa perguntar para si mesmo: eu vou reencarnar para uma vida de casado ou eu vou reencarnar para uma vida de solteiro? Se ele optar naturalmente pelo progresso, e isso é possível em função de suas características reencarnatórias, por ser solteiro não há problema nenhum. Mas se ele optar pela vida de casado, começa-se uma outra situação. Ele terá que convencer alguém a casar com ele, seja homem ou seja mulher. Por quê? Porque quando nós estamos no mundo dos espíritos, nós nos mostramos tais quais nós somos. Somos vistos espiritualmente. E o cônjuge, futuro ou pretendente, nos é levado lá também para conversarmos a respeito. E é só olhar para nós que já vai ver do que se trata. Já vai ver qual é o tamanho do problema. Quanta areia tem para o nosso caminhãozinho. E isso se já não conviveu em outras existências. E aí então é preciso convencer o cônjuge de que a gente está melhor, que a gente vai
ser um pouquinho mais solícito, um pouco mais educado, amparar mais, elogiar mais, cobrar menos, acusar menos. Eu te ajudo, você me ajuda, você é mais positiva nisso, eu sou mais positivo nisso, eu te socorro, aquelas coisas todas pré-reencarnação. Está bem, eu aceito. Quando nós falamos isso, a espiritualidade se aproxima sutilmente. Vocês fecharam um acordo para viver em conjunto, em vida conjugal na Terra? Sim, fechamos, que benção. Então eu vou apresentar para vocês, o anjo da guarda, os filhinhos. Os filhinhos. Aquele um ali, ó, é muito vinculado a você, pai. E aquele lá é muito vinculado a você, mãe. E nós vamos mandar um extrinho aí para servir de cimentinho para essas pedras que deverão ser colocadas umas sobre as outras. É programado. E aí a gente reencarna. Essa é a nossa vida, planejada no além, para que nós possamos progredir e ser felizes aqui na Terra, com a promessa de fazer os outros felizes, os pais, os irmãos, os cunhados e cunhadas. Nunca se esquecendo que junto com o cônjuge vem a sogra. A gente já sabia. E às vezes teve que pedir para ela também. Do que estamos reclamando? De quem devemos reclamar? De nós mesmos, lá no espírito. Essa vida é assim porque você tinha necessidade dela e pediu ela. Então o que está acontecendo? Estamos fazendo errado. Estamos vivendo errado. E a gente vive errado. Dr. Albert Einstein disse certa vez que o homem é uma criatura estranha. Não pede para nascer. Nisso ele se enganou, o grande cientista. Não sabe viver. É uma grande verdade. E não quer morrer. Também é outra verdade. Mesmo nós espíritas não queremos desencarnar. A gente sabe que vai para uma colônia igual ao nosso lar. Mas a gente não quer ir agora. A gente quer ir daqui 50 anos, 100 anos. Está tão bom aqui, é tão quentinho. Tanta gente boa. Tem algumas problemáticas aí, mas no geral a gente prefere viver aqui. E Martin Luther King vai dizer então para nós o quanto nós vivemos errado. Quando ele fala que a gente aprendeu a voar como pássaros, nadar como peixes, mas não conviver como irmãos. Então nós vivemos errado. Nós focamos o nosso dia a dia, as nossas ações aqui de forma errada, segundo o dia a dia e suas necessidades materiais do terra a terra. Nós vivemos errado. Por que nós não nos lembramos então daquilo que prometemos? É preciso apelar para o livro dos Espíritos. A partir da questão 392 do livro dos Espíritos e até 399, Allan Kardec conversa com os Espíritos acerca do passado. E pergunta se é possível conhecer o passado ou por que é que Deus escondeu o passado de nós outros, para que tenhas os pés firmes na atual encarnação. Mas é possível conhecer o passado. Mas nem sempre Deus permite. Por quê? Porque nós precisamos viver as coisas que se apresentam segundo o planejamento reencarnatório que nós solicitamos e fizemos, e as oportunidades e situações que a providência divina elabora para que nós cumpramos com aquilo que foi prometido. Então eu preciso confiar em Deus. As situações do dia a dia estão aí segundo o nosso pedido, e Deus está concedendo a fim de que nós possamos crescer. Mas se não convém lembrar do passado, diz o livro dos Espíritos, a gente pode aquilatar o que fomos no passado. Raciocinemos. Como o espírito não retroage, no máximo ele estaciona, tudo aquilo que sou hoje está no mínimo igual ao que eu fui ontem. Então hoje, pelas tendências naturais do processo reencarnatório, eu devo ter um pouco menos de defeito do que tive na vida anterior. Consequentemente, eu tenho um pouco mais de qualidade do que
na vida anterior. Ou seja, para trás não convém lembrar. Aquela história do que será que fiz na outra vida para estar passando por isso? Não queira saber. Onde foi que eu arrumei esse enrosco de marido? Não queira saber. Faça o que precisa ser feito para a próxima reencarnação ser melhor que essa. Senão, serás colocado em prisão e de lá não sai enquanto não pagar o último ceitil. Ou seja, terá que adentrar a prisão do corpo físico novamente para viver com as mesmas pessoas nas mesmas situações. Não compensa deixar para frente, é melhor tolerar agora. Essa é a nossa vida. E os Espíritos vão dizer que só pelas tendências que nós temos, se nós analisarmos, como prega a questão 919 do Livro dos Espíritos, observa o seu comportamento e o que você faz no dia a dia. Essas são suas tendências, é o que nós estamos trazendo do passado, para crescer aqui na Terra. Estamos vivendo adequadamente? Nós estamos dando para a vida aquilo que prometemos, ou nós estamos esperando da vida aquilo que gostaríamos? Essas são as duas perguntas básicas em função do nosso planejamento reencarnatório. Bem, já sabemos o que é a nossa vida, ou como deveria ser a nossa vida. Podemos então analisar os 5 arrependimentos de Bronieware. Daquelas pessoas que estavam para morrer e não tinham mais condições de retornar à vida física para refazer o seu caminho. Nós temos essa possibilidade. A hora que sairmos daqui, o dia está repleto de oportunidades para mudarmos a nossa concepção de vida. E o primeiro grande arrependimento é justamente relacionado ao tipo de vida que a gente leva aqui na Terra. As pessoas disseram a Bronieware: o meu maior arrependimento é que eu não vivi a vida que eu gostaria de ter vivido. Eu vivi a vida que os outros quiseram que eu vivesse. Não somos meio assim? Nos sujeitando ao sistema, nos sujeitando à cultura? Raciocinemos com a doutrina espírita. Se o espírito busca a perfeição, significa que ele está buscando uma liberdade espiritual tal que lhe vai dar também a felicidade completa. E a questão 922 do Livro dos Espíritos vai nos dizer que felicidade completa na Terra é impossível, porque ela se baseia em 2 características básicas. A primeira, a posse do necessário, materialmente falando, e segundo, a consciência tranquila. Ou seja, todas as vezes que nós errarmos contra a lei de Deus que está na nossa consciência, a nossa consciência se intranquiliza e consequentemente a gente não se sente feliz, saibamos disso ou não. Mas já que estamos falando de viver uma vida material, voltemos à questão da posse do necessário. Os Espíritos atestam que nós não sabemos lidar ainda com as coisas materiais. E na questão 926 do Livro dos Espíritos, eles vão dizer para todos nós que nós nos preocupamos muito com as nossas necessidades fictícias. Criamos mentalmente necessidades e justificamos para ter coisas. E os Espíritos dizem, na resposta à questão 926, que quanto mais a gente quer satisfazer necessidades fictícias, ou seja, eu penso, eu acho que preciso, mas não preciso, mais energia e tempo eu vou consumir para realizar aquele sonho. E aí eles chegam a atestar que nesta terra o mais rico será aquele que precisar de menos coisas. E a gente pode se lembrar então do grande filósofo grego Sócrates, quando perguntado por um vendedor em Atenas o que ele estava procurando no comércio de Atenas, ele disse: não estou procurando nada, só estou verificando quantas coisas existem de que eu não preciso para ser feliz. Nós nos deixamos levar pelo mundo material. E se prestarmos atenção, nós vamos ver que isso acontece de uma forma muito sutil. E se nós prestarmos ainda atenção, a gente pode chegar à conclusão de quanto as propagandas comerciais mexem conosco, mudam o nosso comportamento. Mudam? As propagandas mexem com o nosso comportamento? Pergunto eu. Muito, não é?
Mas o que as propagandas trabalham? É muito simples. Todos nós conhecemos essa propaganda que está sendo veiculada aí na mídia, da Sky. Já sabem até quem faz a propaganda da Sky, não sabe? Sabe, né? Gisele Bündchen. Bem, Gisele Bündchen, comercialmente falando, é uma das profissionais mais bem pagas do planeta. Do planeta. Consequentemente, porque é eficiente. Aquele rosto angelical vende qualquer coisa. Usando as palavras adequadas, vende qualquer coisa. Por isso pagam-na para que ela faça propaganda. Lembram-se da última frase da propaganda? Que ela fala? Com o Sky você sempre na frente. De quem? Dos outros que não tem. Então você é melhor que os outros se tiver Sky. Que mecanismo eles estão utilizando? O da vaidade, o do orgulho. Estão induzindo você a pensar que você tem que ser melhor que os outros tendo Sky. Nada contra a Sky. Nada contra a Gisele Bündchen. Mas a gente é pego por aquilo que é o maior entrave para o nosso crescimento, segundo a questão 785 do Livro dos Espíritos, o orgulho e o egoísmo. E as propagandas de carro então? Circulou uma há pouco tempo, o rapaz está lá no primeiro andar do sobrado dele, e ele olha o vizinho entrando com aquele carro que ele queria ter. A competição. Mas como é que esse cara consegue e eu não consigo? O que ele está fazendo que eu não estou? A competição. Mexendo com o nosso orgulho, com o nosso brio. E agora está circulando outra aí, do fim de semana. Como é que foi seu fim de semana? E aí tem aquele carro maravilhoso, que junto com o carro vem outras tantas coisas. E o outro, deixa para lá, o meu não vou nem falar. É a competição, a disputa que não leva em conta a posição reencarnatória no quesito condição social ou condição material financeira. E a gente se deixa levar. A revista Veja, muitos anos atrás, trouxe uma reportagem dizendo que tudo o que se anunciava no horário do Jornal Nacional, na época, Jornal Nacional da Rede Globo de Televisão, esgotava na prateleira. Mas é tudo. Porque a gente compra. Porque as pessoas nos convencem de que aquilo vai ser bom para a gente ser feliz, até cigarro, que agora não veicula mais propaganda. Nós precisamos prestar atenção nisso. Quanto nós estamos sendo envolvidos pelas propagandas? E entrando nesse movimento de comprar e se afundar cada vez mais em cartão de crédito, em cheque especial, em dívidas, tirando a paz do nosso espírito. E se eu me afundo em dívidas, eu prejudico a família, tiro o bem-estar da família. E a questão 719 do Livro dos Espíritos vai nos dizer que se eu tirar o bem-estar de alguém, eu não tenho direito ao meu próprio bem-estar. Na questão material, vinculado ainda à propaganda, mas também com uma outra variante, um outro foco a ser analisado, vem os ídolos. Os ídolos mexem com a gente? Movimentam a nossa forma de ser? Nós nos espelhamos nos ídolos? Eu queria perguntar uma coisa para as mulheres, só para as mulheres. Vocês acreditam mesmo que a Xuxa usa Monange? Mas vende, hein? Vende a ponto de poderem contratar uma Xuxa. Então os ídolos mexem com a gente. E os homens acreditam mesmo que o Neymar anda de Gol para cima e para baixo? Ele chegou de Gol nessa última feira do automóvel em São Paulo. É uma necessidade contratual. Saiu com um carro de 870 mil reais. E a gente compra Gol. Eu comprei o meu, mas não porque o Neymar falou. Por quê? Porque a propaganda nos induz a isso.
A gente segue ídolos, o que é pior, não só na hora de comprar, no palavreado, no neologismo, no jeito de vestir. Meu Deus, como essa delegada vendeu cinto na 25 de março. Viram a reportagem essa semana? Não há cinto mais suficiente para atender a população feminina do Brasil. A 25 de março não deu conta, por quê? Porque a delegada apresentou lá uma moda. Na novela passada era um cordãozinho metálico que se amarrava assim. Agora é o cinto. Mas quanto não se vende por conta dos ídolos veiculando uma nova moda? E é sapato, é vestido, é calça, é camisa, é blusa, é isso e aquilo, e a gente embarca na moda, senão vou ficar fora de moda. Por que nós escolhemos esses ídolos para nos espelharmos? Porque a gente entende que sucesso é estar na mídia, é ser visto. Que sucesso é fazer o que todo mundo faz. Mas o meu programa reencarnatório é pessoal, particular. Eu preciso viver ele. E por que a gente segue então? Porque esses ídolos nos convencem pelas nossas fraquezas, pelo orgulho e pela vaidade. E se eu entro nesse mundo, eu dificilmente vou repartir aquilo que tenho, que foi duro conseguir. Então o egoísmo se fortalece em mim. Mas por que eu escolho esses ídolos? E não escolho como ídolo e exemplo a seguir um Francisco Cândido Xavier, uma Madre Teresa de Calcutá, um Divaldo Pereira Franco? Por que eu não me espelho nesses? Ou porque eu não me espelho em Jesus, guia e modelo da humanidade em marcha, segundo a questão 625 do Livro dos Espíritos? Eu estou seguindo pessoas erradas. Me encho de piercing, me encho de tatuagens, porque é moda. É preciso prestar atenção nisso. Essas pessoas estão guiando a nossa vida e a gente não está percebendo. E por último, na questão não estou vivendo minha própria vida, nós, claro, precisamos apelar uma vez mais para o Consolador, que traria todos os conhecimentos necessários para mostrar para nós a verdade. E em 4 questões do Livro dos Espíritos, nós vamos entender o quanto os Espíritos movimentam as nossas próprias vidas. E nós não nos apercebemos disso. Questão 457. Os Espíritos conhecem os nossos pensamentos? Todos. Até aqueles que você quer esconder de você mesmo. Questão 459. Os Espíritos participam de nossa vida? De ordinário são eles que vos dirigem. Porque a gente esqueceu do vigiar e orar do Senhor Jesus. Vigia o seu pensamento e as suas ações, e entre em prece para não cair em tentação. Ou seja, os Espíritos fazendo uso das nossas vontades e dos nossos desejos, dos nossos pensamentos, questão 467, fazem com que a gente dê a eles aqui as sensações e os prazeres que eles não têm, porque não têm um corpo físico. E é na questão 469, então, que Allan Kardec vai nos dar a solução para esse tipo de comportamento. O comportamento onde somos guiados pelos espíritos inferiores, claro. Defesa contra eles? Pratique o bem e coloque toda a sua confiança em Deus. Só isso. Só isso. Pratique o bem e coloque a confiança em Deus. Bem, confiança em Deus é não reclamar de nada nessa vida, porque está acontecendo segundo as suas necessidades, segundo as nossas necessidades, segundo os nossos planejamentos reencarnatórios. Então não preciso reclamar de Deus. Aliás, preciso agradecer a bênção de estar reencarnado nas possibilidades que eu pedi. E praticar o bem, nós praticamos o bem? Mas o que seria praticar o bem? Praticar o bem é muito mais profundo do que a gente imagina. Praticar o bem é ser bom incessantemente. É acordar um pouquinho mais educado em casa, um pouquinho mais respeitoso, um pouquinho mais solícito. É acordar um pouquinho mais
positivo diante daqueles que moram conosco debaixo do mesmo teto. Nós fizemos um acordo de morar com eles. E dissemos que nós íamos fazer o que precisava ser feito. Então ser bom não é só dar uma esmola na rua ou dar uma cesta básica aqui no centro. Não, não, não. Ser bom é comportamental. É ser bom a partir do momento que a gente acorda até o momento que a gente deita. Com quem? Com aqueles que convivem conosco. Começa lá dentro de casa. A necessidade de falarmos mais baixo, num tom mais ameno, de prestarmos mais favores, de socorrermos mais e de cobrarmos menos, de incentivar mais e de rebaixarmos menos. É lá em casa. Eu sei o quanto isso é difícil. Eu também estou reencarnado. Mas é aí que está a solução para os nossos problemas, para vivermos a nossa própria vida. Nós nos preocupamos com tantas coisas, e a questão 860 do Livro dos Espíritos nos orienta dizendo que é possível mudar a nossa vida. Mesmo que planejamos isto ou aquilo, é possível alterar, inverter, mudar, desde que caiba na faixa de negociação das nossas provas e expiações. Por isso que tem coisas que a gente pede a Deus insistentemente, Ele não dá. Porque é mais importante que a gente passe por aquilo do que não passar. A bondade divina consiste nisso, em ser firme como nós somos quando as crianças nossas precisam tomar injeção. Elas não gostam e não querem, mas nós sabemos que precisam. Então Deus não atende todas as questões porque nós precisamos passar por aquilo. Então nós precisamos colocar um outro tipo de posicionamento diante. Mas é lá na questão 860 ainda que vai aparecer o único objetivo do Espírito encarnado. Está escrito lá. Praticar o bem. Se praticarmos o bem, nós vamos de encontro àquilo que planejamos no mundo dos espíritos, porque nós planejamos ser bons. Só isso. Estamos vivendo a nossa própria vida? Raciocinemos, dá tempo de mudar ainda. Segundo, arrependimento. Eu não deveria ter trabalhado tanto, disseram os espíritos encarnados para Brunner. Todos os homens disseram isso para ela. Eu não deveria ter trabalhado tanto, eu não vi meus filhos crescerem, não tive tempo de conviver com a minha esposa. E em consequência com a família, porque se não teve tempo de conviver com o marido ou com a esposa, porque as mulheres que trabalhavam fora também disseram isso. Eu não deveria ter trabalhado tanto, eu deveria ter vivido mais com a minha família. Qual é a nossa relação com o trabalho profissional? No Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar em Lei do Trabalho a informação de que é necessário trabalharmos, para não nos tornarmos peso para a sociedade. Então não é o trabalho que está errado, mesmo porque ele também é parte do programa reencarnatório. O problema então é o relacionamento que temos com o trabalho e o relacionamento do trabalho com o resto, porque trabalho é um item do planejamento reencarnatório, e rapidamente aqui na Terra nós transformamos o nosso trabalho em motivo principal. Eu preciso ganhar mais, eu quero aquela promoção, eu quero aquele cargo, eu preciso fazer horas extras, eu preciso dar qualidade de vida para minha família, garantir o futuro dos meus filhos. Está escrito isso no programa reencarnatório deles? A gente não sabe. O problema é relação com o trabalho. Porque lá no Livro dos Espíritos, Lei do Trabalho, também fala que o lazer é uma necessidade. É quando o espírito arrefece um pouco os liames que o prendem ao corpo físico e ele se espiritualiza um pouco mais. Então é preciso descansar. Mas raciocinemos, como é que é o nosso comportamento em relação ao trabalho? Quando nós, não vamos nem falar da convivência com aqueles que trabalham conosco, que deveria ser a prática do bem insistentemente. Quando nós saímos do trabalho e vamos para casa, como é que é lá em casa quando a gente chega depois do trabalho? A gente leva o trabalho para dentro de casa, com todas as suas neuroses, com todas as suas problemáticas, e despeja em cima da esposa ou do marido e dos filhos, a ponto dos filhos quererem conversar conosco: eu estou cheio de serviço para amanhã, preciso adiantar hoje. Não vive com a família? Não vive com a esposa ou com o marido? E aí? Qual é a qualidade do tempo que a gente passa em casa?
Porque a gente passa muito tempo do trabalho, imaginemos 1/3 para dormir do dia. 8 horas trabalhando é mais 1/3, mas se considerarmos o trajeto antes, depois o intervalo do almoço, que nem sempre a gente vai em casa, dá muito mais de 1/3. Sobrou o que para conviver com a família então? Para visitar o papai e a mamãe? Os irmãos? A gente não visita mais irmãos. E o que é pior, depois que a gente passa dos 40, a gente só vai encontrá-los em casamentos e velórios. Mas como o casamento já não está mais tendo festa, então a gente só vai encontrar nos velórios. Precisam prestar atenção nisso. E o filho então que está lá crescendo debaixo do nosso teto e escuta a gente reclamar o tempo todo do trabalho, vai querer trabalhar quando crescer? Imagina, trabalho é um sofrimento. Olha meu pai aí. Para que eu vou trabalhar? Para sofrer? Vai que eu arrumo um patrão igual dele. Então nós precisamos pensar muito nisso. Que tipo de relação nós estamos tendo com o trabalho? A gente chega em casa e corre para o computador para colocar os e-mails em dia, o relatório da venda, o relatório disso, daquilo para o outro dia. E o sábado e domingo, onde é que está indo? Ah, preciso jogar a bola um pouquinho com os meus amigos. Quais amigos? Ah, os do trabalho. Já conviveu a semana inteira e ainda vai jogar bola com eles no final de semana. E a família? Nada contra o futebolzinho, eu adoro jogar bola, embora não possa mais. Precisamos pensar nisso. Sabe qual é a compensação quando a gente se dedica demais a esse tipo de tendência de trabalhar demais? É o tamanho das coroas de flores que as empresas mandam lá no nosso velório. Esse vai ser o nosso prêmio. Porque no outro dia vai ter um lá trabalhando no seu lugar, ganhando metade do que você ganha e fazendo o dobro. E o patrão vai achar ruim para chuchu. Vai sentir uma saudade de você que você nem imagina. Pensemos nisso. Qual é a nossa relação com o trabalho? O que está acontecendo com o resto do nosso planejamento reencarnatório? Essa deve ser a nossa pergunta. Terceiro arrependimento. Eu me arrependo profundamente do tipo de comportamento que eu tive relacionado às minhas emoções. Eu deveria ter gerenciado melhor as minhas emoções. Mas agora é tarde. Bronware diz que essas pessoas que estavam arrependidas pelo descontrole emocional, pela forma como viveram as suas emoções, estavam morrendo de doenças causadas por estas emoções. Porque emoção mata. As negativas matam. Isso é científico. Deus, fé e saúde, amor e sobrevivência e outros tantos livros que vão nos falar o quanto as nossas emoções impactam na nossa saúde física e, consequentemente, na existência do corpo físico. E Emmanuel, em Pensamento e Vida, vai nos falar nas questões 15 e 28, tanto da saúde quanto da enfermidade, e o quanto, em 1958, quanto os nossos desequilíbrios emocionais impactam na saúde do corpo físico, a ponto dele dizer que o desequilíbrio emocional é como marteladas em cima do nosso corpo físico. E dói uma martelada no dedo, hein? Agora imagina dar uma martelada no corpo inteiro. É o que fazemos com o nosso desequilíbrio emocional. Uma vez hoje, outra amanhã, 2 na segunda-feira, mais outra e mais outra, e a gente vai minando as energias do nosso corpo físico. E vamos desencarnar mais cedo. E desencarnando mais cedo, o prejuízo para os outros e para nós mesmos, segundo a questão 199. Ficamos devendo tempo para a espiritualidade e teremos que ter uma vida do tamanho daquilo que faltou numa próxima existência. É a morte precoce. Resto de vidas anteriores, questão 199 do Livro dos Espíritos. De que jeito estamos lidando com as nossas emoções? Ah, mas eu nasci assim. Para mudar. Sou descendente de italiano? Para mudar. Sou do signo de Leão? Para mudar. Não de signo, de comportamento. Estamos assim, não somos assim. Estamos. E é preciso mudar. Leia o livro Inteligência Emocional e os subsequentes. De que forma estamos reagindo emocionalmente? Nos estressando? Nos deprimindo? Guardando mágoas e ressentimentos?
É o que Emmanuel fala nessas duas lições. Não faça isso não, não se melindre, não se desgoste. Você está envenenando o próprio corpo. Solução: aceite a sua própria vida e as pessoas que estão com você, é para o seu próprio bem que isso está acontecendo. Falta a gente mudar, porque o programa reencarnatório está em curso, dando as oportunidades de que a gente necessita. Estamos errando nisso? Como é que está o nosso comportamento emocional? Amanhã, quando acontecer isso de novo, eu não vou me enervar. Amanhã, quando aquela pessoa falar a mesma coisa, eu vou perdoá-la. Um processo de antecipação daquilo que pode acontecer. Não deixa para pensar na hora, porque o gatilho da emoção é muito mais rápido que o da razão. Diz Daniel Goleman em Inteligência Espiritual, cientista do comportamento humano. Não deixe para pensar, pense antes. Se prepare antes. Encha a boca de água, como André Luiz nos mostra em Nosso Lar, para não falar. Esse é o terceiro arrependimento. Estamos incluídos nesses três que conversamos? Um pouquinho de cada, penso eu. Eu estou incluído muito nos três. O quarto arrependimento: eu não deveria ter abandonado os meus amigos. Amigos? A pessoa está morrendo e está arrependido porque não conviveu com os amigos? É verdade. Estavam morrendo solitários. Não tinha ninguém para emprestar os ouvidos, a solidariedade. Mas quem não tem amigos lá fora, é bem provável que também não tenham dentro de casa. Porque existe amigos e existe colegas e companheiros. Nós sabemos disso, que há diferença. Popularmente se diz que amigo é aquele que fica quando todo mundo vai embora. E colega, só quando a coisa está boa. Quando aperta um pouco: rapaz, eu queria te ajudar, mas não vou poder, eu tenho um compromisso. Rapaz, eu queria te ajudar, mas eu não posso. Olha, vai, te dou uma mãozinha depois. Ó, se você precisar, você me liga. Está falando ali ao vivo. Depois você me liga. Então existem amigos, existem colegas. E nós espíritas, estamos sendo amigos ou nós estamos sendo colegas das pessoas? Quando elas precisam de nós. Dizia Jesus, para caminhar 2.000 passos com quem pedir para caminhar 1.000. Para não repelir aquele que nos pede emprestado. E se alguém pedir a blusa, dá a camisa também. Amizade é isso. E o Senhor insistiu muito na questão amigos. Na última ceia, conversando com os discípulos, Ele disse: já não mais vos chamo servos, mas amigos. Jesus transformou aquelas pessoas rudes, duras, em amigos dele. E quando o Senhor quis falar do amor, Ele usou os amigos. Não há prova maior de amor do que dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Então amor é amizade, é doação constante àqueles que necessitam de nós. Mas a gente também não pode esperar as pessoas pedirem, é preciso ir de encontro às necessidades da pessoa. O que queres que eu te faça? Perguntava Jesus aos sofredores. Nós não somos obrigados naturalmente a dar às pessoas aquilo que elas precisam na sua totalidade, mas daquilo que é possível para nós, com boa vontade. É isso que precisamos entender. Nós precisamos de amigos. Mas quando nós lemos isso, me veio à mente uma situação que todos nós estamos sujeitos, ou melhor, que todos nós estamos vinculados. Eu não sei vocês, mas eu tenho certeza que eu não sei desencarnar. Sozinho não. E eu sei que eu vou ter que desencarnar. Tudo bem que é daqui 50 anos. Mas vou ter que desencarnar. Ora, se eu não sei fazer uma coisa, do que é que eu preciso? De alguém que me ajude. Quem é que vai me ajudar a desencarnar? Amigos espirituais. Mas eu tenho? Como é que eu conquisto amigos espirituais? E quais amigos? Bem, para me ajudar a desencarnar e para mim me sentir um pouco melhor, eu preciso de um espírito bom, que tenha acesso a planos superiores, para me arrastar. Como é que eu convenço um espírito desse a ser meu amigo? Simples.
sendo bom para o próximo. Fazendo o bem incessantemente, a gente adquire mérito para que alguém faça o bem para nós quando a gente precisar, vindo do mundo dos espíritos. Então, se eu quiser socorro dos espíritos, eu também preciso socorrer outros aqui na terra. Se eu ajudar um inimigo meu aqui na terra, orando por ele, dizia Jesus, eu estarei conquistando a simpatia do anjo da guarda dele, da mamãe dele, do papai dele, daqueles que o amam. Eles vão saber devolver para mim o bem que eu fizer para eles. Então eu preciso ser bom aqui na terra, fazer o bem para mim, garantir o bem sendo feito para mim no futuro. A princípio é um jogo de interesse mesmo, mas depois a gente pega gosto por fazer o bem, porque a lei de ação e reação vai nos convencer que ser bom vale a pena. Eu preciso conquistar amigos nos dois planos. Sendo bom para os encarnados, eu me torno amigo deles. E consequentemente para os desencarnados, que vão me ajudar quando eu precisar. Mas, para fecharmos a questão amigos, nossa, o tempo, mais 5 minutos, por favor. Somos amigos daqueles que moram conosco? Da esposa, do marido, dos filhos? Somos amigos do papai e da mamãe? Dos irmãos, das irmãs, dos cunhados e cunhadas, das tias e dos tios? Ou a gente quebrou o vínculo de amizade porque um dia eles erraram contra nós? Cadê o perdão? Amigo entende amigo e aceita ele do jeito que ele é. E por último, o quinto último, arrependimento. E olha o contrassenso. As pessoas estavam arrependidas porque não se permitiram. Vamos repetir. As pessoas estavam arrependidas porque não permitiram a si mesmas ser mais felizes. Essa foi a resposta a Bronwyn. Eu não me permiti ser mais feliz. Quer dizer, a pessoa chegou à conclusão que ela não foi feliz porque ela não quis, mas estava buscando a felicidade, mas fez as opções erradas, escolheu errado, distante da lei de Deus, da lei de amor, distante da fraternidade. Escolheram errado, queriam controlar pessoas e situações, isso não é possível. Queimaram etapa de suas vidas brigando por conta de um tapete fora do lugar, de um copo sujo em cima de uma pia, de um risco novo que apareceu no carro velho, de um colega de trabalho que não fez aquele favor que se esperava dele, do governo que baixou uma medida que nos alcança de uma forma menos feliz. Essas pessoas não foram felizes porque queriam controlar o mundo e as pessoas, e isso não é possível. É possível eu controlar a minha vida, não a dos outros. Mas as pessoas só lembraram disso quando já era tarde, quando estavam voltando ao mundo dos espíritos. O arrependimento estava batendo e com certeza no mundo dos espíritos, segundo as questões do livro dos espíritos relacionadas, programar uma nova vida, com as mesmas provas, as mesmas expiações, quando for possível novamente conviver com aquelas mesmas pessoas, porque elas também têm seus programas reencarnatórios, e vai saber quando vai dar para juntar todo mundo de novo junto. Pode demorar séculos, milênios. Então é preciso resolver nossos problemas agora. Agora. Eu preciso ser feliz quando? Hoje. Não é quando eu crescer, quando eu casar, quando eu tiver filhos, quando eu me formar, quando eu arrumar um emprego, quando eu me aposentar, quando eu ganhar na loteria, quando chegar aquela herança, quando, não. Pode não dar tempo. Eu preciso ser feliz hoje, agora, porque eu estou vivendo a vida que eu escolhi, e a bondade divina me concedeu. Então eu preciso começar a ser mais grato no dia a dia, agradecer a bênção da família, do corpo físico, a bênção da situação financeira, a bênção da sociedade na qual estou inserido, a bênção de tudo, porque é para o meu próprio benefício. Enquanto eu não me conscientizar disso, eu não serei feliz. A minha consciência não estará tranquila, consequentemente não viverei em paz comigo mesmo. Um dia o Senhor Jesus disse a Lázaro que convinha a ele pousar na casa de Lázaro. E diz o Evangelho que Lázaro tinha 2 irmãs.
Marta e Maria. E Lázaro, claro, tinha um vínculo de amizade com o Senhor, ficou super feliz e adentraram a casa. E Maria, irmã de Lázaro, sentou-se à frente do Senhor Jesus. E não perdia uma única palavra daquilo que o governador espiritual da terra tinha a dizer. Bebia das vibrações positivas do Senhor, porque Ele não tem negativas, das suas palavras, das suas orientações, dos seus gestos. E Marta correndo atrás dos afazeres domésticos, com o governador espiritual do planeta lá dentro da casa dela, cuidando das tarefas do dia a dia, e não estava dando conta, porque eu imagino que devia ter muita gente dentro de casa. Chegou uma hora que Marta se cansou e foi até o Senhor, e devia ter muita intimidade para isso. Senhor, não te dás que estou tão atarefada e Maria está aí? Estava reclamando do comportamento de Maria, dizendo do peso que era a sua própria vida. E o Senhor lhe disse: Marta, Marta, estais afatigadas com tantas coisas e uma só te é necessário. E Maria escolheu a parte boa. Queria dizer o Senhor Jesus que nós estamos muito vinculados às coisas do dia a dia e que não prestamos atenção nas coisas do Espírito, porque somos espíritos. E a condição reencarnatória é passageira. Ninguém sabe de onde vem e para onde vai, dizia Jesus, mas hoje nós sabemos que viemos do mundo dos espíritos e vamos voltar para lá depois de uma tarefa a ser cumprida. É preciso buscar os interesses do espírito, não só os interesses da matéria, porque é preciso viver o mundo da matéria, mas dar peso igual às duas características, com equilíbrio. E isso só é possível quando adentrarmos definitivamente a análise do nosso próprio comportamento, a tomada de novas decisões e praticar o bem incessantemente. Do que vamos nos arrepender se a nossa vida terminasse hoje? Raciocinemos nisso e sigamos firmes, com objetivos claros, com perseverança, porque isso depende de nós, com vontade, sempre com Jesus, nunca sem Kardec. Muito obrigado a todos e muita paz e muito bom dia.